Saudar todos os irmãos com a gloriosa paz do Senhor. Agradeço ao pastor Eurípides pela maneira como tem aqui nos recebido, de maneira carinhosa, hospitaleira, e essa é minha última participação nessa escola bíblica, então eu quero agradecer a Deus mais uma vez pelo privilégio que Ele me concede de estar aqui com os irmãos mais uma vez. A primeira vez foi em 2010, eu não lembrava bem, mas tem alguns irmãos aqui que têm boa memória. Um deles é o pastor Juber. Está aí o pastor Juber, não? Pastor Juber está lá embaixo? Pastor Juber Donizete lembrou-se que foi em 2010 e foi por ocasião de um seminário de escola bíblica dominical. Então, agora está confirmado, realmente eu tinha estado aqui com os irmãos. Então eu agradeço a Deus pelo privilégio de estar aqui mais uma vez, agradeço ao pastor Álvaro Sanches, Álvaro Além Sanches, pela recepção tão calorosa, tão hospitaleira, através aqui também do querido pastor Davi, nosso amigo é de longa data. Ele é jovem, né? Mas nós começamos juntos ali praticamente no ministério de Cordovil. Os irmãos já perceberam pelo sotaque que eu não sou carioca, não é? Porque carioca não fala porta. Inclusive teve um episódio lá em Cordovil, não sei se o irmão Davi se lembra, de uma jovem que se entregou a Jesus, por graça de Deus, numa noite em que eu estava pregando, e depois, no dia do batismo, eu estava viajando, ela foi batizada pela manhã e à noite foi dar um testemunho. E ela disse: olha, irmãos, eu entreguei a minha vida para Jesus no dia que aquele pastor que fala porta pregou, né? E aí todos já sabiam que era eu. Muito bem, então o Davi começou junto ali praticamente, eu comecei em 2001, que eu vim de São Paulo, e me congreguei em Cordovil por quase 12 anos, e o Davi já em 2001, 2002 também já estava lá, servindo ao Senhor, muito jovem, ali com seus 18 anos, talvez, já servindo como cooperador, diácono, uma benção. E hoje é uma alegria ver o Davi aqui, servindo também, auxiliando o nosso querido pastor Álvaro Além Sanches. Estou feliz também de rever o meu amigo pastor Saulo. Deus abençoe, pastor Saulo. Me disseram que o irmão estava aqui ontem, realmente, mas precisou sair. Eu até falei para o Davi, falei assim: olha, se o Saulo estiver aí hoje, eu vou conversar com ele, porque que negócio é esse? Não me cumprimentou ontem, né? Mas ele já falou ali para mim que ele precisou sair mesmo, viu, irmãos? Pastor Saulo, muito querido, homem de Deus, que o Senhor levantou para trabalhar com a obra missionária e está fazendo um grande trabalho para Deus. Meus irmãos, daqui a pouco, na madrugada, se Deus quiser, estou viajando de volta, conto com as orações dos irmãos. Nós vamos então direto ao assunto. O nosso assunto está aí na página 13. Os pastores que me antecederam, no caso, o pastor Álvaro, com a sua palavra pastoral, e o nosso querido pastor Rubens Franco, eles falaram da vida ministerial do obreiro. E o pastor que falará depois de mim, amanhã, se Deus quiser, o nosso querido pastor Gersino, ele vai enfatizar o lado da família. Então, eu estava meditando, pensando como o meu tempo é pouco. E eu já tinha dito para os irmãos ontem que boa parte desse material é para os irmãos estudarem em casa. Eu vou então dar ênfase para um aspecto que eles não vão, que os que me antecederam não abordaram, e o que vai me suceder não vai abordar diretamente, pelo menos diretamente, que é o relacionamento com Deus. Porque eu estou apresentando aqui 3 tipos de relacionamento que são prioritários. O tema da nossa EBOL, da nossa Escola Bíblica de Obreiros e Líderes, está relacionado com uma tríplice prioridade. No meu caso, eu estou falando de uma tríplice, mas, na verdade, é uma dupla o tema geral, não é? Então, é a fidelidade e a integridade de maneira ampla, em todas as áreas da nossa vida, é uma dúplice prioridade.
é uma prioridade dupla, de ter fidelidade e integridade. Mas nós vamos aqui, bom, primeiro vamos ler a Bíblia, não é? Já foi lido nessa noite, mas eu convido os irmãos para mais uma leitura. 1 Timóteo, capítulo 4, vamos ler aqui a partir do versículo 8. 1 Timóteo 4, 8 em diante, depois vamos direto para a página 13 do nosso roteiro, e eu vou, para ter poder de síntese, ler uma boa parte do nosso roteiro e fazer algumas considerações. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 8 a 16. 1 Timóteo 4, 8 a 16. Vamos todos ler. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a paciência para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e somos injuriados, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque, fazendo isto, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Glória a Deus. Página 13. Vamos aqui então, direto ao assunto. É um assunto de suma importância para nós que somos obreiros. Fizemos uma introdução ontem e hoje nós vamos nos ocupar sobretudo do primeiro tópico. Talvez, havendo tempo, possibilidade, nós falemos alguma coisa também sobre os outros tópicos. Mas o tópico que será objeto principalmente da nossa abordagem aqui hoje é o tópico segundo, relacionamento com Deus. Nós explicamos ontem, e aí eu quero voltar só nessa explicação, porque algumas pessoas eu percebi que não estiveram aqui, mas eu quero apenas enfatizar o que está aqui no terceiro ponto da introdução. Veja aí, o terceiro ponto da introdução é uma pergunta: quais são as prioridades do obreiro e por que obedecê-las é importante? Nós explicamos ontem o que é prioridade. Prioridade é aquela condição do que é primeiro em tempo, ordem, dignidade, ou seja, é a preferência, a primazia, é a condição do que está em primeiro lugar em importância, mas também urgência, necessidade, premência. Então veja, mas nós explicamos ontem também a diferença entre urgência e importância. Às vezes nós nos prendemos a coisas que são urgentes, mas não podemos nos esquecer do que é importante. E é aí que vem o equilíbrio que nós queremos abordar aqui também na aula de hoje. Mas olha agora o terceiro ponto da introdução. Quais são as prioridades do obreiro e por que obedecê-las é importante? Eu coloquei aí uma frase de Thomas Trask, que foi um importante pastor, presidente da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, e está no livro que é o Pastor Pentecostal, uma obra densa, muito boa, que é uma reunião de vários artigos de expoentes da Assembleia de Deus, sobretudo. Então veja, depois de citar essa frase, aqui tem um ponto, uma definição importante que os irmãos devem ter em mente sempre quando pensarem na obra do Senhor, no trabalho que estão realizando para Deus. Ao longo de toda a vida ministerial, o irmão que é mais jovem, o irmão que já tem uma idade mais avançada, não importa,
nunca é tarde para fazer a coisa certa. Nós não podemos nos esquecer de que estas 3 coisas que aqui são mencionadas, esses 3 tipos de relacionamento, no caso do obreiro, todos eles devem ser realizados com excelência. Só que para isso acontecer, você tem que entender como priorizar. Você tem que entender o que é fazer uma coisa sem que outra seja prejudicada. O que é fazer algo e ser bem-sucedido naquilo, mas sem também deixar de fazer outra coisa igualmente importante. E isso tem a ver com escala de prioridades. Claro que existem coisas que são mais importantes do que as outras, mas nós temos que saber dosar, equilibrar tudo isso para sermos bem-sucedidos em tudo. Então veja aí, de acordo com a palavra de Deus, terceiro ponto da introdução, o obreiro de modo geral, não apenas o pastor, eu expliquei aqui ontem, estamos falando para os obreiros de maneira geral, o evangelista, o presbítero, o diácono, etc., mas todo cristão atuante na obra do Senhor deve, quando eu digo deve, é porque isso é normativo, isso está na Bíblia, como norma. A Bíblia tem prescrição e descrição. Claro que mesmo na descrição você encontra exemplos, modelo daquilo que também é normativo para nós. O livro de Atos é um exemplo disso. O livro de Atos não é meramente um livro histórico, até porque o seu autor, Lucas, era também um teólogo. Isso está claro. Quem lê o livro de Lucas com atenção, Atos no caso, e até mesmo o Evangelho, a obra de Lucas como um todo, a primeira e a segunda parte, percebe que Lucas era um teólogo. Veja o uso que ele faz, por exemplo, do termo cheio do Espírito Santo. Você acha que ele utiliza isso assim, corriqueiramente, sem saber do que estava falando? Claro que ele sabia do que ele estava falando, quando ele utiliza esse termo, que é um termo polissêmico, no grego, cheio do Espírito Santo. Quando ele também chama José, ali, que era chamado Barnabé, não é? O Barnabé, que vem do aramaico, que tem um sentido, mas Lucas ele faz uma aplicação. Quando ele fala de Barnabé, ele fala de Lucas como um homem que era orientado pelo Paráclito, porque ele chama Barnabé de filho. Na língua portuguesa, na maioria das traduções, aparece filho da consolação, mas também pode ser filho de alguma coisa ligada a conforto, ligada ao trabalho de um advogado, de alguém que está ajudando alguém, um ajudador. Por quê? Ele estava falando do Paráclito, porque Paráclito é um termo que designa o Espírito Santo, e é uma palavra que define a obra do Espírito Santo. Em uma única só palavra você tem uma definição muito ampla da obra do Espírito Santo. E Lucas chama exatamente Barnabé de Ruius Paraclésios, que é justamente o filho da obra que o Espírito... Veja, porque filho também fala da natureza do trabalho da pessoa. Então, Barnabé, veja, você só entende isso quando você estuda esses pormenores também teológicos na obra de Lucas. Porque Lucas não era um mero narrador, ele era um teólogo também. Mas a Bíblia, ela tem, repito, prescrição e descrição. Prescrição é aquilo que nós temos que pôr em prática, porque é norma, é algo que é apresentado como mandamento, como ordem para nós. Então, por isso que eu utilizei essa linguagem direta aí também no roteiro, deve, porque é mandamento bíblico. Há muitas coisas que a Bíblia nos ensina por meio de princípios, mas aqui é por meio de mandamentos. Se você estudar com cuidado a Bíblia, você vai ver que é mandamento para nós relacionarmos-nos com Deus, com a nossa família e também relacionarmos-nos com todo êxito
com o ministério, fazer a obra que veio à nossa mão, cumprir o chamamento que Deus nos entregou. Então veja, o obreiro do Senhor deve relacionar-se de modo eficaz em 3 áreas, nesta ordem: com Deus, com a família, que aí abarca o cônjuge, possivelmente filhos, para quem já os tem, e ministerial. Veja no caso, já entrando no relacionamento com Deus, tem 1 Timóteo 4:8 que nós lemos, e Mateus 10:37, é interessante esse versículo, porque Jesus disse que aquele que amar mais, veja, não é que é para você não amar a sua família, mas Jesus disse que aquele que amar mais pai, mãe e marido, etc., aquele que amar algum ente querido seu, mais do que a Deus, mais do que a Jesus, no caso que estava falando, Jesus disse: não é digno de mim. Mas irmão Ciro, então, tudo bem, já que é assim, eu vou deixar minha família de lado, eu vou me desgastar, eu vou ter uma vida de comunhão com Deus, eu vou ficar praticamente 24 horas em oração. Mas veja, não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Você tem que priorizar a comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo, você tem que dar atenção à sua família, porque voltamos ao que falamos ontem. 1 Timóteo 5, versículo 8, Paulo disse: aquele que não cuida bem dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Ou seja, então, o que eu faço? Eu sirvo a Deus ou sirvo a família? Tem que estar trabalhando de maneira tal que você priorize a sua comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo a sua família não sofra. Ah, irmão Ciro, mas e a obra de Deus, onde que fica aí? Porque a Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, mas como que eu vou trabalhar para Deus, se eu tenho que priorizar a comunhão com Deus, e tenho que também priorizar a família? E a obra de Deus, onde que fica? Não, eu aprendi lá no passado, que o obreiro tem que se desgastar, não importa se a família sofrer, se a saúde dele sofrer, não importa, o importante é dar a vida pela obra. Muita gente tem essa mentalidade, por isso que o seu ministério se encurtou, poderia ter ido mais longe, porque tem gente que morre fora do tempo. Não, o que Deus estabeleceu está estabelecido, eu vou viver o quanto Deus quiser. Mas o que a Bíblia diz lá em Eclesiastes? Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio. Ali está falando do equilíbrio, não é que você pode ser um pouquinho ímpio, né? Não é isso, é porque você tem que ter uma linha de equilíbrio. Porque tem pessoas que estão no mundo, mas acham que não pode fazer nada, não pode levar a família para passear no shopping, levar a esposa para tomar um sorvete, fazer uma viagem para descansar. Tem gente que pensa que não pode fazer nada disso, que fazer isso é pecado. Mas olha o que a Bíblia diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente ímpio, porque morrerias fora do teu tempo. Há pessoas que estão morrendo fora do tempo, porque não estão tendo uma vida equilibrada. Então você ter comunhão com Deus, isso aí, irmãos, é 24 horas por dia. Até quando você está dormindo, você está mantendo comunhão com Deus. Você lembra do profeta Isaías, quando ele disse, e Salomão também fala lá em Cantares, né, eu dormia, mas o meu coração velava. E também Isaías disse: com a minha alma eu te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Por quê? Porque o crente está com a mente em Deus. O crente não vai dormir depois de assistir um filme de terror, não. O crente vai dormir depois de meditar na palavra. O crente vai dormir depois de ouvir hinos de louvor a Deus. O crente vai dormir depois de orar. Aí ele vai ter bons sonhos, ele vai continuar na presença de Deus. Agora, o que se passa na vida de uma pessoa que vai dormir depois de ver um filme de terror? A pessoa acorda no meio da madrugada: meu Deus, eu pensei que eu já estava no inferno. Que tipo de vida é esta? Então, meu irmão, agora, ao mesmo tempo, não é que você é uma pessoa assim tão santa, que você não pode nem chegar perto dos outros, não vou nem me contaminar e tal, não vou nem mais ter relações íntimas com a minha esposa, porque isso também é contaminação, eu tenho que me afastar.
Cuidado, meu irmão, cuidado com isso. Você tem que dar atenção à sua esposa. A irmã também tem que dar atenção para o seu marido. E quando tudo estiver bem, na sua comunhão com Deus, na sua vida familiar, você vai perceber que aquilo que você levaria talvez dias para fazer, em poucas horas, com a graça de Deus, você já tem a solução para empregar na obra do Senhor. Porque uma vida equilibrada, ela flui. Tem lutas, tem provações, evidentemente. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas quando nós temos uma vida equilibrada, nós vamos ser bem-sucedidos. Veja que eu dei outros exemplos, o caso do rei Asa, que destituiu a sua própria mãe. Mas, irmão Ciro, a Bíblia não diz honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os seus dias na face da terra? Sim, isso é um princípio, isso é um provérbio. E que também é um mandamento, sobretudo, né? O provérbio, na verdade, diz respeito lá aos pais ensinando os filhos, mas isso já é um mandamento, que está lá na lei, inclusive, e Paulo repetiu, honra teu pai e a tua mãe para que se prolongue os teus dias na face da terra. Agora, a despeito disso, esse mandamento não pode anular a sua comunhão com Deus. Veja que no caso da mãe do rei Asa, ele teve que destituí-la, por quê? Porque ela estava induzindo o povo a adorar outros deuses. Estava levando o povo à idolatria. Então isso aqui é um exemplo claro de que, em que momento, em que caso, muitas vezes você tem que agir de tal maneira a priorizar a sua comunhão com Deus, às vezes em detrimento da família. Mas você precisa buscar uma vida equilibrada para louvar a Deus, agradecer a Deus, servir a Deus e ao mesmo tempo ser um bom pai de família, uma mulher que cuida da família, também um bom filho, um bom pai, um bom filho, um bom marido, uma boa esposa e assim por diante. Vamos então aqui para o tópico primeiro, agora sim, relacionamento com Deus. Primeiro ponto, implica, esse relacionamento com Deus, primeiro, implica, estamos na página 13, tópico primeiro ponto, ou primeiro subtópico. Implica ser amigo de Deus. Trata-se de um relacionamento de amizade, isso é importante. O nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amizade. Nós somos amigos de Deus, mas é um tipo de relacionamento que exige fidelidade. O que é que Jesus disse lá em João capítulo 15, versículos 14 e 15? Ele é nosso amigo, mas observe, vamos ler esse texto bíblico, nós poderíamos citá-lo de cor, mas é bom também manusearmos a palavra do Senhor. João capítulo 15, versículos 14 e 15. Olha o que diz a Bíblia. Está no telão, mas quem tiver Bíblia, acompanhe com a Bíblia, por gentileza. Eu sou daquele tempo, irmãos, desculpa a brincadeira, mas eu ouvia um pregador que dizia: irmãos, quantas Bíblias estão presentes? O pessoal levantava a Bíblia e ele falava assim: quem não tem Bíblia, sente-se ao lado de um crente, não é? Porque todo crente deve ter uma Bíblia. Mas tem o telão para ajudar também, não sou contra não, viu? Mas quem tiver a Bíblia, use a sua Bíblia, para você não perder o hábito de folhear a palavra de Deus. Então veja aí, João capítulo 15, versículos 14 e 15. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Olha aqui, é uma relação de amizade, é um relacionamento de amizade, só que exige fidelidade. Olha a condição, se é uma conjunção condicional, indica condicionalidade. Olha o que Jesus falou: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Aí vem um versículo interessante: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi do meu Pai, vos tenho feito conhecer. Eu gosto de explicar, irmãos, porque na medida que a gente vai lendo a Bíblia, dúvidas vão surgindo.
Talvez alguém ouviu falando agora, eu sou amigo, nós somos amigos, mas logo em seguida também diz, não chamarei mais servo, então não sou mais servo. Para ajudar os irmãos a entenderem a que ponto eu quero chegar, eu ouvi um pregador há muito tempo, era um pregador de renome, mas não me pergunte o nome dele. Eu era ainda novo na fé, mas gostava de ouvir aquele pregador, muito conhecido, não me pergunte o nome dele, mas ele estava indo até bem, estava falando muito bem, mas dali a pouco ele disse, olha irmãos, é o seguinte, eu não sou, esse negócio de ser servo não é comigo não, eu sou filho, eu sou amigo de Deus, eu sou filho, e sabe de uma coisa? O filho bate na mesa, ele dá um tapa assim em cima do púlpito, e disse, ô mãe, o filho bate na mesa e diz, ô mãe, onde está o meu sanduíche? Disse o pregador, e ele completou, e ai da mãe se não o trouxer. E eu fiquei pensando, meu Deus, naquela época eu já frequentava a escola dominical, eu fiquei pensando comigo, mas esse exemplo não é muito bom não, esse exemplo é péssimo, porque está estimulando os filhos a querer mandar nos pais, a desonrar os pais. Que negócio é esse? O filho dando ordem para o pai e falando, ô mãe, dando ordem para a mãe, ô mãe, onde está o meu sanduíche? Ai da mãe se não o trouxer. Mas o mais grave que eu achei é que ele estava estimulando os irmãos a quererem mandar em Deus. Já viu que tem crente que parece que quer mandar em Deus? Outro dia eu vi um irmão, na sua simplicidade, até falando, irmãos, de vez em quando eu dou uns puxões de orelha em Deus. Olha a linguagem do irmão, muito simples, mas olha o que está por trás disso. A ideia que ele tem do seu relacionamento com Deus. E tem pessoas hoje em dia que acham que pode determinar, pode decretar, pode exigir. Eu determino, eu exijo. Meu irmão, o crente não exige nada. O crente pede. Jesus disse, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Pedi e dar-se-vos-á, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Se o meu povo se humilhar. Então que negócio é esse, irmão, de exigir, de decretar, de determinar? Irmão Ciro, mas eu aprendi com o missionário fulano de tal, que eu tenho que determinar. Bom, você prefere aprender com o missionário fulano de tal, ou aprender com o bom pastor Jesus Cristo? O bom pastor Jesus Cristo não mandou determinar não, ele mandou pedir. Mas irmão Ciro, mas o irmão não acabou de falar que nós somos amigos, e que nós não somos chamados mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor? É aí que você tem que entender. Ser amigo de Deus não significa que você deixou de ser servo, significa que Ele te trata como amigo, e Ele nem nos chama de servos nesse caso, porque nós somos amigos, mas não quer dizer que você deixa de ser servo. O fato de ele te chamar de amigo não quer dizer que você deixa de ser servo. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Abraão foi chamado amigo de Deus. Abraão falava com Deus cara a cara, como qualquer amigo fala com seu amigo, cara a cara. Abraão era amigo de Deus. Só que quando Abraão foi se dirigir a Deus, que era seu amigo, Abraão foi se dirigir diante dele e disse, Senhor, eu vou ousar falar contigo, Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. Não veio com postura não veio querer determinar, decretar nada não, postura de servo. E Moisés também era amigo de Deus, mas como que Moisés se dirigia ao Senhor? Senhor, rogo-te que me mostre a tua glória. Ele rogou, ele não determinou. Irmão Ciro, mas isso aí é tudo exemplo do Antigo Testamento. O meu negócio é o Novo Testamento.
Porque no Antigo Testamento, Abraão já ficou no tempo, Moisés, Davi, esse pessoal aí, é tudo antes de Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, mudou tudo. Jesus morreu e também agora nós somos boca de Deus na terra, a gente determina, a gente decreta, nós somos pequenos deuses andando na terra. O que nós falarmos tem que acontecer, eu tenho que determinar se Deus vai ter que fazer. Não foi isso que Jesus ensinou na oração modelo, não é? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Veja, não foi isso que Jesus ensinou na oração modelo. E outra coisa, vamos lembrar então de alguns personagens do Novo Testamento? Vamos começar por Maria, para citar um exemplo feminino, já que a plateia aqui tem muitas mulheres. Vamos lembrar de um exemplo de uma serva do Senhor? Como que ela se dirigiu a Deus, quando ela soube que seria a mãe do Salvador? Ela disse o quê? Naquele cântico de adoração, de gratidão a Deus, Magnificat, como é conhecido em latim. O que ela disse? Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na baixeza da sua serva, atentou na humildade da sua serva. Ela fez questão de dizer que ela era serva. Serva. Irmão Ciro, mas esse caso aí de Maria não tem sentido. E Jesus? Jesus que importa. Sim, Jesus, ele é o servo do Senhor. Está lá em Isaías capítulo 42, e quando Jesus andou na terra, Marcos disse muito bem, que Jesus, ele registrou aquelas palavras de Jesus que disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Ora, Jesus, tudo bem, aí a profecia do Antigo Testamento, eu estou aqui mostrando as argumentações das pessoas. Jesus não conta, irmão Ciro, Jesus é o modelo por excelência, não tem que comparar com Jesus. Tudo bem, irmão, citou Maria, mas Jesus, aí é demais. Não, eu sou amigo, Jesus falou que nós somos amigos de Deus. Pois bem, vamos continuar andando na Bíblia. Vamos permitir que a nossa mente continue andando pela Bíblia. Vamos lembrar de mais alguém. Vamos lembrar, por exemplo, de quem? De Paulo. Paulo, aliás, metade do livro de Atos se dedica a Paulo. Em quantidade de livros, tem mais livros de Paulo do que de qualquer outra pessoa no Novo Testamento. 13 epístolas de Paulo. Paulo é aquele que falava realmente do Evangelho do Senhor Jesus. É aquele que teve encontros pessoais com Jesus e disse, o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Pois bem, vamos ver como que Paulo começa a epístola aos Romanos, porque Romanos é significativo, porque quem era o Senhor em Roma? Aliás, em todo o Império Romano, especialmente na cidade de Roma, quem era o Senhor, que inclusive era adorado, porque você sabe qual era a saudação dos cidadãos romanos? Kyrios César. O que quer dizer Kyrios César? César é Senhor, mas quando uma pessoa olhava para outra e dizia Kyrios César, como se fosse um crente dizendo para o outro, a paz do Senhor, e o outro dissesse amém, ou respondesse mesmo a paz do Senhor, na verdade, quando um cidadão romano dizia para outro Kyrios César, ele não estava apenas respeitando o senhorio de César no que tange ao seu governo como imperador que era, não, o imperador era adorado como se fosse um Deus. Então dizer Kyrios César significava que a pessoa também adorava César como se ele fosse Deus. Agora imagine, eles eram perseguidos naquela época. Muitas razões, mas uma delas era essa. Quando um cidadão romano passava perto de um cidadão do céu e dizia para ele, Kyrios César, o crente dizia, não, Kyrios Jesus. Kyrios Jesus é Senhor. Eu respeito César, mas o meu Senhor é Jesus Cristo. E aí começava a perseguição. Mas Paulo, mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que a sua carta poderia cair na mão das autoridades, e alguém poderia torcer o que ele estava falando, ou poderia acusar até mesmo o povo de Deus de insubmissão a César, olha como Paulo começa
a carta aos Romanos. Abra aí. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Você que é pregador, olha aqui o esboço do sermão, já está pronto. Nesse versículo, sermão textual. Nesta noite eu quero falar sobre 3 pontos muito importantes para a vida do obreiro. Em primeiro lugar, Paulo diz, servo de Jesus Cristo. Quantos servos do Senhor estão presentes? Porque o servo do Senhor é aquele que obedece. O servo do Senhor, ele tem compromisso com a palavra de Deus e com o Deus da palavra. Mas este é o primeiro tópico. Vamos agora para o segundo tópico, chamado para apóstolo. Há muitos que querem ser sem ser chamados. É preciso ter a chamada de Deus. A chamada é um ato soberano do Senhor. Ninguém toma para si esta honra, senão aquele que foi chamado, como foi Arão. E Paulo, ele podia afirmar com toda certeza, chamado para apóstolo. Mas deixa-me falar também do terceiro tópico, separado para o evangelho de Deus. Isso fala de santificação. Nós fomos separados, não fomos separados para qualquer atividade não, fomos separados para pregar o evangelho, e não é qualquer evangelho, é o evangelho de Deus. Que maravilha, olha aí, se você quiser pregar, já tem os 3 tópicos. Mas o que me chama a atenção aqui, meu irmão, minha querida irmã, é que Paulo começa a epístola aos Romanos, ele não começa dando carteirada não, como se diz na linguagem popular, olha, eu sou Paulo apóstolo, me respeita, viu? Não, a primeira coisa que ele diz, Paulo, servo de Jesus Cristo. Ah, irmão Ciro, mas Paulo, eu quero outros exemplos, porque Paulo, ele é apóstolo, mas ele veio depois. Eu quero saber daqueles que andaram com Jesus. O que o irmão pode dizer? Bom, de quem a gente pode lembrar? Vamos lembrar de Pedro, porque Pedro andava com Jesus, e Pedro era daquele grupo seleto de Jesus, porque Jesus tinha 12, só que dentre os 12, ele sempre chamava 3 para alguns eventos especiais, para a transfiguração, na casa de Jairo, ele só chamou 3, porque ele estava dando um treinamento especial para Pedro, Tiago e João, só que dos 3, qual deles se notabilizava mais? Pedro. Foi para Pedro que Jesus entregou o cajado de pastor, foi para Pedro que Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Pedro recebeu um treinamento especial do Senhor, foi por isso que no dia de Pentecostes, ele tomou a palavra, porque ele era o líder natural naquele momento. Depois, claro, você vê que Pedro, o ministério dele vai se modificando, ele se torna até um pregador itinerante. Quando você vê no capítulo 9 de Atos, diz que Pedro estava percorrendo os lugares, indo pregar ali, lá. Aconteceu o inverso que acontece com muitos hoje em dia. Primeiro, às vezes, o camarada é um pregador itinerante, e depois ele fica cansado, agora eu quero pastorear, eu quero ficar mais tranquilo. Se ele soubesse, né? Não é tão simples quanto parece. Aí já dá logo vontade de voltar a viajar, não é? Mas, hoje em dia acontece isso, a pessoa é itinerante e depois se torna pastor. Pedro foi diferente, Pedro foi primeiro pastor, líder, e aí chegou um momento que a obra de Deus cresceu, Tiago, irmão do Senhor, acabou sendo o líder ali, e os apóstolos estavam todos lá, mas Pedro acabou se tornando um pregador itinerante. Foi direção de Deus. Mas, já que eu estou falando de Pedro, olha aqui o que Pedro falou. Vamos ler aqui, deixa eu ver se eu lembro. Bom, deve estar no roteiro, mas eu estou falando sem olhar para o roteiro, eu creio que eu vou lembrar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, olha como Pedro começou a sua segunda carta, olha que interessante, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. De novo, irmão, começou com servo. Vamos lembrar de mais quem? Tiago, não o irmão de João, porque Tiago foi morto à espada, o Tiago, irmão de João. Esse Tiago aqui já é Tiago, irmão do Senhor, que é o líder que aparece lá em Atos capítulo 15, presidindo o concílio lá por volta do ano 50 do primeiro século. Mas vamos ver, no caso de Tiago capítulo 1, versículo 1 também. Tiago capítulo 1, versículo 1. Eu citei já Paulo, citei Pedro, agora vamos falar de Tiago.
Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, ali já dá spoiler, né? Tiago, capítulo 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersos, saúde. Então veja, Tiago, servo. Quem mais a gente pode lembrar, irmãos? Judas, não Iscariotes, é claro, aquele lá, ele tornou-se o filho da perdição e escolheu o lugar, né, para onde ele foi para o seu próprio lugar, desviou-se, indo para o seu próprio lugar, isto é, o lugar que ele próprio escolheu, não o lugar que ele foi porque estava predestinado. Alguém torce essa passagem. Ir para o lugar ali, ir para o seu próprio lugar, significa que ele foi para o lugar que ele mesmo escolheu. Ele escolheu, porque ele se desviou. Atos 1:25 é claro, Judas se desviou, indo para o seu próprio lugar. Então é claro que aqui a epístola de Judas não foi escrita pelos Iscariotes, mas é Judas, irmão do Senhor. O que diz em Judas? Onde está Judas, irmão Ciro? Imediatamente antes de Apocalipse. Então veja aí, Judas, versículo 1, porque Judas só tem um capítulo. O que diz Judas, versículo 1? Judas, irmão do Senhor. Olha como Judas, que poderia também dar uma carteirada e dizer, olha, sabe quem sou eu? Eu sou Judas, cresci ali junto com Jesus, ouvi ensinamentos diretamente dele. No começo eu nem cria, mas depois eu me converti, mas eu sou ele, irmão de Jesus. Poderia já começar apresentando essa credencial, mas não. Olha o que ele diz aqui, ó. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Nem fala que é irmão do Senhor aqui, fala que é irmão de Tiago, que por acaso era também irmão de Jesus, não é? Aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Bom, quem mais falta, irmãos? Irmão Ciro, o irmão esqueceu de um, que esse aí se faltar, anula tudo que o irmão falou. Porque esse apóstolo, ele era diferente de Pedro. Pedro, irmão, falou, era ousado, era intrépido e tal. Mas esse apóstolo, ele estava sempre junto de Jesus. Ele estava pertinho de Jesus, era o mais íntimo de Jesus. Esse era um grande amigo de Jesus. Esse, eu quero ver o irmão me mostrar na Bíblia que esse aí tinha postura de servo. Não, ele determinava, ele decretava, ele era um crente como muitos crentes de hoje, é boca de Deus na terra, e o que falar tem que acontecer e pronto, ponto final. Deus vai ter que cumprir, Deus vai ter que fazer, porque o crente determina, o crente exige, o crente decreta e tem que acontecer. Vamos ver o que João falou? Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Calma, não chegou no ponto ainda. Agora sim. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Irmão, irmã, esse negócio de ser servo é tão importante, é tão necessário, a despeito de muitos crentes hoje em dia não quererem mais ser servos de Deus, não quererem mais obedecer a palavra, não quererem mais ter compromisso com a palavra de Deus, com o Deus da palavra, porque é impossível dissociar uma coisa da outra. A gente achando que pode separar a palavra de Deus do Deus da palavra. Paz, meus irmãos, eu já ouvi pregadores dizendo, fecha a Bíblia, porque o que Deus está me dando agora é uma revelação nova, cuidado com ele. Se um pregador mandar você fechar a Bíblia e dizer que ele tem uma revelação nova, fuja dele, porque o pregador que se preza, ele honra as Escrituras. Ele pode até receber uma inspiração, algo da parte de Deus, mas jamais ele vai falar contra a Bíblia, jamais ele vai mandar você fechar a Bíblia, jamais ele vai mandar você pôr a Bíblia de lado, porque agora você está no poder, agora você está na unção. Não, a verdadeira unção está em perfeita sintonia com a palavra de Deus. Até mesmo o que aconteceu no dia de Pentecostes, quando Pedro foi dar uma palavra, ele disse o quê? Irmãos, amigos judeus, que estão me ouvindo, estes irmãos aqui, ó, eles não estão embriagados sendo a 3ª hora do dia, porque seria um absurdo, 9 horas da manhã, a fermentação na época nem era como nos dias de hoje,
A bebida forte naquela época não era tão forte como nos dias de hoje. Para o camarada ficar embriagado às 9 horas da manhã, significa que ele tinha bebido a noite toda, o dia anterior todo, para estar embriagado logo cedo. Então aquilo era um absurdo. E Pedro falou: irmãos, amigos, meus compatriotas, esses homens aqui não estão embriagados sendo a 3ª hora do dia, 9 horas da manhã. Agora olha a conexão que ele faz com o poder de Deus, com a palavra. Ele podia muito bem ignorar isso, mas olha como Pedro faz conexão com a palavra. Isto que está acontecendo, esse derramamento de poder, isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões, e sobre os servos e servas derramarei o meu espírito. Veja como Pedro, o primeiro pregador pentecostal, por assim dizer, ele atrelou a obra do Espírito à palavra de Deus, porque o Espírito não age divorciado da palavra, ele age sempre em sintonia com a palavra do Senhor. O verdadeiro avivamento parte de um compromisso verdadeiro, genuíno com a palavra de Deus. O verdadeiro avivamento não surge do nada, ele surge do compromisso com a palavra. Mas voltando para aquela questão que eu estava falando do servo, irmãos, esse negócio é tão sério, que lá na Nova Jerusalém, você sabe que a Nova Jerusalém, nós estamos estudando agora na escola dominical, ela não deve ser confundida com a Jerusalém terrestre. Ezequiel fala da Jerusalém terrestre, capítulos 40 a 48, tem descrições maravilhosas ali, mas tudo na terra. O templo será reconstruído de novo, Deus vai encher aquele templo, sim, de glória. É compromisso que Deus tem com a sua palavra. A primeira parte da profecia cumpriu-se literalmente, a segunda também vai se cumprir literalmente. Deus vai encher o novo templo que será levantado na terra, lá em Jerusalém. Mas depois que houver um milênio, depois do milênio, quem lê atentamente Apocalipse percebe isso. Depois do milênio, somente depois dos 1000 anos, Deus vai fazer novos céus e nova terra. E quando Deus fizer novos céus e nova terra, João viu a Nova Jerusalém descendo do céu. A Nova Jerusalém é a representação da morada celestial, quando nós vamos estar numa nova dimensão, numa outra dimensão, superior a tudo e muito superior a qualquer prazer que você teve nesta terra. Paulo disse lá em Romanos capítulo 8, versículo 18, que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus vai fazer novos céus, nova terra. Nós não vamos estar mais sujeitos às leis da física. Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais tristeza, não haverá morte. Estaremos todos glorificados. Mas irmão Ciro, onde irmão quer chegar com isso? Abra aí a sua Bíblia. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Apocalipse capítulo 22, versículo 3. Olha o que a Bíblia diz, irmãos. O que vai acontecer no céu, por assim dizer, na Nova Jerusalém. Nós já vamos estar numa outra dimensão. Mas olha o que diz a Bíblia. Vamos começar do versículo 1. Apocalipse 22, 1 a 3. Olha o versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus do Cordeiro. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Agora veja, é o versículo 3 que eu quero destacar. Olha agora o versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Agora note. E os seus servos, o servirão. Vai ter servo na Nova Jerusalém, irmão. E tem crente que não quer ser servo aqui na terra.
Mas só vai ser servo lá quem for servo aqui, servo lá. Coroa na cabeça aqui, porque a Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa também lá na glória. Vestes brancas aqui, porque Jesus disse para aquela igreja ali em que havia poucos crentes ali que estavam sendo fiéis, Jesus disse: tem alguns aí que não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Aleluia. Roupas brancas aqui na terra, roupas brancas lá na glória. Aleluia. Servo aqui, servo lá também. Mas tem gente que não quer ser servo, irmão. Veja como é difícil lidar com pessoas assim, que não querem ser servos de Deus, que não entenderam ainda que ser amigo de Deus significa ser servo, embora Ele não te chame de servo. Não é o fato de Ele não te chamar de servo que você deixa de ser servo. Você continua sendo servo, você continua se relacionando com Ele como se você fosse servo, e você é de fato servo. Então, irmãos, vamos aqui agora de novo para o roteiro. Agora só leitura mesmo para avançarmos. Então veja, eu dei uma parada nesse primeiro ponto. Implica ser amigo de Deus. Porque quais são os inimigos de Deus? A carne, o mundo, o diabo, e o maior de todos eu coloquei aí em ordem de importância. Você percebeu que o diabo aparece em terceiro lugar? Mas não, moço, eu pensei que o diabo era meu pior inimigo. Não, seu pior inimigo está dentro de você. Que isso, irmão Ciro, eu sou crente. Pois é, mas você ainda não foi liberto da presença do pecado. Ser salvo hoje significa ser liberto do poder do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós. Se você estiver em Cristo, se você tiver comunhão com o Espírito Santo, você domina a carne, pelo Espírito. Mas ela está lá ainda. A natureza caída está dentro de você. E é o seu maior inimigo. Se você der lugar para ela, ela toma conta de você. E é um inimigo terrível, porque ele já está em você, dentro. O diabo é um inimigo terrível, mas ele está do lado de fora. O mundo também é terrível, as tentações do mundo também são terríveis, mas está do lado de fora. Agora a carne está dentro de você. É um inimigo que está dentro de você. Aliás, é um inimigo que Jesus... Isso aí é um assunto que gera muita polêmica, não é? Mas Jesus, ele se fez homem, mas ele nunca deixou de ser Deus. Jesus foi tentado, a Bíblia diz que ele em tudo foi tentado, só que Jesus foi tentado de fora para dentro. Porque Jesus nunca teve uma natureza caída, igual a minha e a sua. Jesus sempre foi santo em toda a sua maneira de viver, por isso que ele disse: ninguém me convence de pecado. Por isso que a Bíblia diz que ele veio a primeira vez sem pecado. Está lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Porque Jesus não pecou sequer por pensamentos. Porque a sua natureza era uma natureza santa. Ele resistiu à tentação que vinha de fora, mas ele não foi tentado a partir da sua própria natureza. Ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo mundo, mas não pela sua própria natureza, que sempre foi santa. Agora nós temos a natureza adâmica, nós herdamos a natureza caída, e essa natureza se insurge contra nós. É o nosso pior inimigo. E para nós vencermos esse inimigo, como que nós fazemos? Nós alimentamos o lado espiritual. O espírito milita contra a carne contra o espírito. Quem que vai prevalecer? Aquele que estiver melhor alimentado. Se você alimentar o seu espírito, não estou falando do Espírito Santo, claro que o Espírito Santo também habita em nós, se nós dermos lugar para ele, ele permanece em nós. Mas além do Espírito Santo, o Espírito com E maiúsculo, nós temos um Espírito que serve de canal de comunhão com Deus, de glorificação a Deus, e foi por isso que Jesus falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores, e os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. O espírito é esta partícula que Deus colocou em nós, que serve única e exclusivamente de canal de adoração a Deus. Se esta parte, ela está em dia, digamos assim, se você alimenta o seu homem espiritual, se você ora, se você jejua, se você busca Deus, se você lê a palavra, se você obedece a palavra, porque não basta apenas ler. Jesus disse, bem-aventurados sois, Jesus disse, se ouvis as minhas palavras, mais ou menos isso, bem-aventurados sois se as fizerdes.
A bem-aventurança está na prática, não apenas em ouvir, não apenas em ler. Você tem que pôr em prática, você tem que obedecer. Então, aí fica mais um importante ponto para a meditação. Agora veja o segundo ponto. Esse relacionamento com Deus, além de implicar ser amigo dele, implica também ser um servo do Senhor, que eu já acabei adiantando aqui, inclusive tudo que eu falei tem o roteiro aí, ó. Eu citei de memória, mas tem aí os versículos. Quem não conseguiu anotar, olha, Abraão como amigo de Deus, Moisés, Maria, olha que eu citei quase na mesma ordem. Jesus, só inverti aqui João com Judas e tal, mas está tudo aí. O terceiro ponto, implica depender plenamente de Deus, é o terceiro ponto. Implica dependência. Quem tem relacionamento com Deus, depende do Senhor. É uma relação de dependência. Muito bem, então, implica depender plenamente de Deus. Eu não vou aqui dar ênfase para esse ponto, mas os irmãos têm aí, os irmãos, as irmãs têm aí o roteiro para estudar em casa. Eu já disse ontem que eu coloquei mais assunto, mais texto, digamos assim, do que o que eu iria de fato abordar. Para quê? Para que os irmãos possam juntar aquilo que está sendo falado com aquilo que está escrito e tenham, claro, um melhor aproveitamento. Porque veja bem, se você chegar na sua casa hoje ou amanhã, fechar a apostila e colocar de lado, significa que você não está muito interessado. Talvez você ache que já sabe muito, porque você sabe que na igreja, infelizmente, tem o sábio e tem o sabido. Aliás, acho que o sabido nem vem para uma reunião dessa. Porque o sabido é aquele que acha que sabe, e por ele achar que sabe, ele nem quer ouvir o que os outros falam. Mas o sábio é aquele que, conforme a Bíblia, o que a Bíblia diz? Instrui o sábio e ele se fará mais sábio. Porque quanto mais ele sabe, mais ele acha que não sabe. E por ele achar que não sabe, cada vez ele quer aprender mais. É o sábio. É diferente do sabido, que já acha que sabe tudo. Não precisa de escola dominical, não precisa de fazer curso teológico, não precisa vir para o culto de doutrina, não precisa vir para uma escola bíblica como essa. Então, eu creio que nenhum dos irmãos, das irmãs, vai chegar em casa e vai fazer assim, fica para lá. O ano que vem tem outra. Não. Você vai valorizar o conhecimento. Você vai chegar na sua casa, aquele irmão falou, interessante, mas olha quanta coisa que ele podia ter falado, não falou, não teve tempo. Mas você vai orar, você vai pegar a sua Bíblia, deixa eu conferir com as referências, olha aqui, ó, implica depender plenamente de Deus. O que é isso aqui? Olha esse salmo, olha aqui Tiago, e que coisa linda, que coisa maravilhosa. Olha esse termo, nunca vi, deixa eu consultar um dicionário, para ver o que significa. Você vai perceber como você vai aprender e vai apreender a palavra de Deus. E faça isso com meditação, é claro, porque se você não ler a Bíblia com meditação, você não vai reter quase nada. Porque existem duas maneiras de você ler a Bíblia. Você pode ler a Bíblia para estabelecer uma meta, que também eu não critico, eu já fiz isso também. Se você quiser, por exemplo, vai começar o ano agora, 2023, e há igrejas que até colocam como propósito. Propósitos deste ano. Um deles vai ser ler a Bíblia toda em 2023. É um bom propósito. Só que você vai perceber que é um tipo de leitura que vai te ajudar. Claro, você vai ter uma visão geral de tudo que está na Bíblia, isso é muito importante. É como viajar de avião, não é? A pessoa que toma um avião lá em Belo Horizonte e vem para Uberlândia, irmãos, uma viagem rápida, 1 hora e pouco. Só que a pessoa lá de cima, ela está olhando, ela está vendo tudo, olha, que interessante, olha aquela cidade, olha, ali tem uma determinada igreja, a pessoa está olhando de cima, é muito rápido. Agora imagine uma pessoa que viaja de carro, ou até viaja a pé, tem os andarilhos, né? A pessoa vem andando pela estrada, aí entra numa cidade, toma um cafezinho, conversa com uma pessoa, conversa com outra, vai demorar, irmão, para chegar. Vai sair de Belo Horizonte andando, imagine, para chegar aqui em Uberlândia, vai demorar, só que olha que a pessoa vai aprender nessa jornada. Vai demorar, mas ela vai aprender. Isso aí, irmãos, é uma ilustração da leitura sem meditação e a leitura com meditação.
A leitura sem meditação, aquela leitura rápida, eu preciso ler 4 capítulos por dia, se eu ler 4 capítulos da Bíblia por dia, eu leio a Bíblia em um ano. Então você lê, às vezes você está preocupado com outra coisa, você se distrai, mas você está preocupado com a meta. Cumpri minha meta hoje, 4 capítulos, que maravilha. Quando chega lá nas genealogias, aquele sofrimento, meu Deus, tem que ler 4 capítulos. É aquela dificuldade. Mas, irmão, sabe o que é melhor? É melhor, às vezes, você morar num livro. Morar num livro, você ficar um tempão, como se diz na linguagem popular, lendo um livro, meditando. Eu me lembro de um ano que eu fiquei estudando Hebreus quase que o ano todo. E eu li Hebreus uma vez, e li outra vez, e depois li outra. E eu gosto de estudar idiomas também com a Bíblia, porque me ajuda muito, porque os versículos que eu já conheço, veja, em língua portuguesa, se eu vou ler em espanhol, eu já nem preciso olhar para o dicionário, eu começo a comparar. E se eu vou ler em inglês, se eu vou ler em francês e tal, eu vou procurando mediante comparações. Então imagine, eu fiquei em Hebreus ali um bom tempo, lia em várias versões e consultava o texto grego e voltava para o português e a versão atualizada de Almeida, corrigida e Reina Valera em espanhol e outras. Eu fui lendo, comparando. Irmãos, eu percebi que depois de um tempo, aquilo parecia que estava dentro de mim. Hebreus estava assim vivo, a pessoa falava qualquer passagem, isso aí sim, e o versículo anterior, você já viu? E o posterior, mas no capítulo seguinte, e a pessoa olha assim para mim, irmão Ciro tem uma memória privilegiada, olha, eu queria ter essa memória, você não sabe quanto custa isso, porque não é técnica de mnemotecnia isso. Se você quiser guardar a palavra, você tem que tomar tempo com a palavra. Não é ler a Bíblia como muita gente lê, daquela forma assim, Senhor, me dá uma palavra. Eu fazia muito isso, irmãos. Eu gosto de lembrar, quando eu vejo jovens assim, eu sei que alguns até talvez ouviram já eu falando isso, mas quando eu vejo jovens eu gosto de contar isso. Porque quando eu era novo convertido, alguém falou para mim, Ciro, quando você tiver um problema, leia a palavra, Ciro, Deus vai falar com você. Mas como que eu faço? Eu não conheço. É simples, a Bíblia é assim, você tem um problema, você faz uma oração, pede uma palavra e abre. Quando você abrir, você coloca o dedo em cima. Aquilo ali você vai ver Deus falando com você. Que maravilha, é assim que funciona. Eu não conhecia o Salmo 23, eu não conhecia o Salmo 46, eu não conhecia Filipenses capítulo 4, versículo 13. Falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer isso aí. Estava com uma dificuldade, fiz uma oração, falei, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, estou precisando, fala comigo, Senhor. Abri, primeira vez, irmãos, sem brincadeira. Primeira vez, abri a Bíblia, coloquei o dedo em cima, onde caiu? Isaías capítulo 45, eu comecei a ler. O que diz Isaías capítulo 45? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações. Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei os ferrolhos de ferro e te darei os tesouros da escuridade. Eu falei, que maravilha! Funciona mesmo, Deus está falando comigo, meu próprio nome, Ciro, olha que maravilha, eu fiquei todo empolgado, eu achei que isso ia dar certo sempre, irmãos, e aí eu não parava de fazer isso, às vezes estava num culto como esse, o pregador estava pregando, eu nem estava prestando atenção na mensagem, eu ficava abrindo a Bíblia, fala comigo, Senhor, aí caiu uma palavra que eu não gostava muito, fechava, Senhor, me dá uma confirmação, irmãos, e aí eu comecei a passar por dificuldade, porque uma hora eu abri, caiu nas páginas brancas da Bíblia, Deus não tem nada para mim hoje. Outra hora eu abri, caiu nas crônicas, e fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Beltrano, e gerou, bom, Deus não tem nada para mim, ou senão Deus quer que eu tenha muitos filhos. Irmãos, até eu aprender demorou, irmão. Eu comecei a frequentar a escola dominical, culto de doutrina, eu fui entender que a Bíblia não era um livro de sorte, um livro como se fosse um horóscopo, que você abre para ver o horóscopo do dia, não, a Bíblia é um livro para ser estudado. E você sabe que eu não fui o primeiro a passar por isso. Eu me lembro que eu li uma vez num livro, um livro de hermenêutica, de um autor chamado Henry Virkler, da editora Vida, esse livro, é um livro muito bom. Ele conta o exemplo de um rapaz que também fazia isso, abria a Bíblia assim aleatoriamente, e um dia ele abriu a Bíblia e falou, Senhor, me dá uma palavra. Onde caiu? Caiu lá naquela parte que fala de Judas, que diz assim, e Judas saiu, e foi se enforcar. O rapaz fechou a Bíblia, Senhor, tem misericórdia, Senhor, não é possível. E a tendência é pedir confirmação.
Senhor, me dá uma confirmação. Senhor, não é possível. Será que eu entendi a palavra? Me dá uma confirmação. Quando ele abriu de novo, caiu naquela outra parte que diz assim: procede tudo da mesma maneira. O rapaz fechou a Bíblia e falou: Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Senhor, me dá mais uma confirmação. Não acredito, a tendência é pedir confirmação. Abriu a Bíblia pela terceira vez. Quando abriu a Bíblia pela terceira vez, onde caiu, irmãos? Caiu naquela passagem que diz assim: o que tendes a fazer, faze-o depressa. Já pensou, irmãos? O rapaz teria se enforcado com base na Bíblia ainda, se ele tivesse seguido isso. Que Deus nos guarde. Ah, irmão Ciro, mas o irmão é incrédulo, porque já aconteceu comigo. Eu acabei de falar que aconteceu comigo também. Deus pode fazer isso. Aliás, irmãos, deixa eu contar aqui. Já aconteceu comigo mais de uma vez. Eu contei esse exemplo mais uma vez, eu estou me lembrando agora, eu vou contar só essa, porque eu já estou finalizando. Eu moro no Rio de Janeiro, em Niterói mais precisamente, e eu ia participar de um evento de jovens, na época, na Assembleia de Deus de Curitiba, no Paraná. Estava tudo certo, os irmãos mandaram a passagem, eu já ia viajar no próprio dia para pregar à noite, só que eu estava viajando à tarde, então eu já fui de terno com a Bíblia, porque eu ia direto para o culto, não ia nem para o hotel, ia só depois. Eu já ia direto para o culto, então eu já fui meditando, aí estava ali no avião, já lendo a Bíblia, meditando, virando a Bíblia para lá, para cá, orando. E aí chega o momento da decolagem. Quando chega o momento da decolagem, que os irmãos sabem como que os cintos todos afivelados e tal, e o comandante começa a dizer, olha, prontos para a decolagem e tal. Aí ele começa a acelerar a aeronave na pista. O piloto e o copiloto ali no controle, e o avião começa a correr na pista do aeroporto Galeão, que é uma pista longa, e ele foi indo, e aí eu sou tão acostumado a viajar, que eu estava lendo a Bíblia, nem prestei atenção, estava tranquilo. De repente, o avião freia de repente, foi brusco. Quando ele freou, graças a Deus, todos estavam com cinto de segurança, porque senão poderíamos ter sido projetados até para frente, poderia ter acontecido alguma coisa grave, mas graças a Deus ninguém se machucou, mas parou de repente o avião, e o comandante não falou nada, ele simplesmente começou a manobrar o avião, voltando, e aí depois de uma meia hora mais ou menos, todo mundo apreensivo, o avião parou, e o piloto, o homem lá que dá o comandante lá que dá os avisos, disse, olha, senhores passageiros, fiquem todos tranquilos, porque na hora que nós íamos decolar, acendeu um aviso aqui na nossa cabine, aqui no nosso controle, melhor dizendo, e no painel, não é? E nós então tivemos que voltar, porque uma das turbinas, um dos motores, não está funcionando. Houve um problema e nós vamos ter que corrigir o problema, e aguardem assentados, porque os técnicos já estão olhando. Aí a gente olhou assim pela janela do avião, a gente viu lá um pessoal conversando, e um olhava para o outro assim, balançava a cabeça negativamente, dizendo que alguma coisa não estava boa. E o tempo foi passando, passou uma hora e meia, 2 horas, nada se resolvia. Dali a pouco, o comandante disse que a peça viria de São Paulo, nós teríamos que aguardar, sentados, que logo ia se resolver, e aquele calor, irmãos, porque você sabe que o ar-condicionado do avião depende do motor estar ligado. E as pessoas não falavam nada, as pessoas ficavam olhando para a outra, e eu ali com a Bíblia na mão, e eu falando, meu Deus, e agora? Meu compromisso, inclusive, já foi, hoje não dá para pregar mais essa hora, eu só vou pregar amanhã, eu não vou chegar a tempo. E eu comecei a ficar ali apreensivo, eu não tenho medo, mas na hora eu comecei a sentir um certo medo. Comecei a me lembrar de muita coisa, lembrar da família, lembrei da minha esposa, lembrei da minha filha, lembrei da minha mãe, lembrei da minha sogra, até da minha sogra eu lembrei na hora, ali preocupado, irmãos, com aquele negócio. Aí eu falei assim, meu Deus, o que eu faço, Senhor? E aí no meu íntimo, eu comecei a sentir que eu tinha que descer daquele avião. Mas como? Se o comandante disse que era para ficar todos sentados. Aí eu estava com a Bíblia na mão, fechei a Bíblia, fiz uma oração, falei, Senhor, tem misericórdia, eu sei que a Tua palavra não é, Senhor, para ser lida dessa maneira, mas me dá uma palavra, Senhor, por favor, me ajuda, eu preciso de uma direção. Abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, onde caiu? Naquela passagem de Jeremias, que diz assim, saí do meio dela, cada um salve a sua própria vida. Pronto,
Quando eu vi isso, não tive dúvida. Apertei o botão lá para chamar o comissário e falei assim, meu amigo, eu não vou ficar nesse avião não, sabe por quê? Eu já perdi meu compromisso. Foi o argumento que eu usei, eu perdi meu compromisso, não tem sentido, eu vou viajar para quê? Se eu vou falar à noite e eu não vou chegar a tempo, então eu quero sair. Aí o rapaz do meu lado também, é verdade, eu também não vou ficar não, eu já perdi meu compromisso também. Aí uma outra senhora, eu também não vou ficar. Aconteceu um alvoroço ali dentro, irmãos, o comandante teve que liberar todo mundo saiu. E sabe de uma coisa? Aquele avião não decolou. Teve que ser enviado para reparo, porque se tentasse decolar, teria acontecido alguma coisa, e Deus, claro, nos avisa. Então foi só um exemplo que eu queria dar aqui. Não é para usar a Bíblia desse jeito, mas Deus nos socorre. Às vezes, a única solução, não é? É a que está à mão, e aí Deus fala conosco. Então eu já vou caminhando para o final, mas olha aí, ó, eu estava falando isso aqui quando eu tocava nesse terceiro ponto. Implica depender. O relacionamento com Deus implica depender plenamente do Senhor. Ponto quarto, implica ser humilde. Olha isso aqui, tem a ver com a lição que nós vamos estudar no próximo trimestre da Escola Dominical. Uma lição excelente sobre avivamento. E logo na primeira lição, tem lá os pré-requisitos para que um avivamento aconteça. E um deles é a humilhação. É ser humilde de coração. Quem se relaciona com Deus de fato não é soberbo, mas lhe dá toda a glória. Como diria o mestre Antônio Gilberto, e o pastor Davi ouviu muitas vezes lá em Cordovil, e os irmãos também, sempre ouviu o pastor Antônio Gilberto, quando o tempo estava se aproximando do fim, ele lia assim, um ponto importante que precisa explicar, aí ele dizia, cadê tempo para explicar isso aqui? Não é? É a mesma coisa. Cadê tempo para explicar? Não tem como. Mas os irmãos vão meditar em casa. Implica ser humilde de coração. Ponto 5. Implica ser santo em toda maneira de viver. Letra A. A vida de santidade começa com uma disposição mental, cingindo os lombos do vosso entendimento. Olha que interessante. Há determinadas figuras na Bíblia que a gente não entende, irmãos. Assim, à primeira vista. Eu demorei um pouco para entender. Quando eu lia na Bíblia sobre cingir os lombos, quando eu lia na Bíblia sobre cinto, eu ficava pensando sobre a armadura. O que Paulo tinha que falar de cinto? Quando Paulo disse, tomai toda a armadura de Deus, e aí ele cita o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a única arma de ataque, mas não precisa outra, a palavra de Deus é suficiente, mas também o escudo da fé, calçados os pés na preparação do Evangelho. E aí Paulo diz, cingindo os lombos com a verdade. Eu não estou citando na ordem, mas ele fala também, cingindo os lombos com a verdade. E eu ficava pensando, mas para que isso? Aí eu comecei a estudar, comecei a fazer uma análise histórico-cultural das passagens da Bíblia, e essa especialmente. E aí eu descobri que o cinto, meus irmãos, no caso da armadura de um soldado, o cinto servia para segurar as armas. O cinto tinha que estar bem firme, bem afivelado, bem justo. Porque se o cinto tivesse frouxo, as armas cairiam. E olha como Paulo ele foi preciso na comparação. Ele comparou o cinto com a verdade. Porque a verdade não pode ser afrouxada. A verdade não pode ser relativizada. Se a verdade for afrouxada, as outras armas caem também. Não sobra nada. Então, meu irmão, tem que cingir os lombos com a verdade. E Pedro aqui usa no exemplo também, falando da santidade. Nós não podemos também afrouxar nesse ponto. Nós temos que ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, aí nós vemos que a vida de santidade, citando o texto de 1 Pedro 1, 13 a 16, começa com uma disposição mental, um entendimento. Nos tempos, aqui eu explico isso que eu acabei de falar. Letra B, a vida de santidade pressupõe domínio próprio e equilíbrio. Letra C, a vida de santidade só é possível mediante a graça de Deus, porque não existe supercrente. Não adianta a pessoa
quer ser mais santa do que os outros. Não, tem que depender da graça de Deus. É tudo pela graça. É pela graça que eu estou aqui pregando, é pela graça que você está me ouvindo, é pela graça que nós estamos vencendo, é pela graça que nós somos salvos. A Bíblia diz claramente: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Então aí está, vida de santidade só é possível pela graça. Vida de santidade implica obedecer a Deus. Vida de santidade é uma vida de renúncia. E o que é renúncia, irmão? O que é renúncia, irmã? Renúncia não é abandono. Renúncia é você saber priorizar. Você saber que determinada coisa é importante, mas ela não deve ocupar o primeiro lugar na sua vida. Veja, o nosso eu, temos que desprezar o nosso eu? Não. Nós temos que nos valorizar também, em certo sentido. Mas quando você quer colocar o seu eu acima de Deus, aí alguma coisa está errada. Por isso que Jesus falou: se alguém quer vir após mim, se. Jesus não obriga ninguém a segui-lo, mas ele diz: se alguém quer vir após mim, primeiro, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Renunciar-se a si mesmo significa que você não vai se considerar tão importante a ponto de achar que não precisa de Deus. Não, você vai colocar Deus em primeiro lugar, a vontade de Deus em primeiro lugar. Mas como, irmão Ciro, eu vou anular a minha própria vontade? Que Deus é esse que quer que eu anule a minha própria vontade? Ora, você não aprendeu ainda que a vontade de Deus é o melhor para a sua vida? É por isso que Paulo falou que nós devemos, irmãos, priorizar a vontade de Deus. Não vos conformeis com este mundo, disse ele, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é o melhor para as nossas vidas. Aleluia, glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. E assim, meus irmãos, nós temos aqui também a vida de santidade, tem como modelo de conduta o próprio Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede santos também, em toda a vossa maneira de viver. E a letra G, a vida de santidade abrange toda a vossa maneira. Que nós, irmãos, cada vez sejamos mais santos. Aleluia, que nós cada vez sejamos mais, tenhamos uma vida santificada, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, aleluia, sem a qual ninguém verá o Senhor. O Senhor quer nos purificar, como disse o profeta Isaías: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. Deus quer nos purificar. Deus quer que nós sejamos santos em toda a nossa maneira de viver. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavados, mais alvo que a neve serei. Bendito seja o Cordeiro. Cante, este hino é bíblico, este hino é inspirado, este hino é maravilhoso, este hino fala da nossa purificação, da nossa vida de santidade. É o hino 39, quem não souber de cor. Pecadores remidos.
presença de Deus nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Urabasi kemio barabastash, rebatavie daratabácias. Amaraha mi peredastaro, que pereda. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. O pastor pede que oremos nesse momento. Aleluia. Estamos na presença do Senhor. Que cada vez mais tenhamos um relacionamento íntimo com Deus, porque Ele nos purificou. Aleluia, Ele nos lavou. Bem-aventurados os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Aleluia. Deus falou para aquelas pessoas que estavam em santidade, numa daquelas igrejas da província da Ásia: eles não contaminaram os seus vestidos, eles andarão comigo de branco. Glória seja dada ao maravilhoso nome do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus estamos na Tua presença, te louvamos pelo privilégio de estar aqui, Senhor. Ó meu Pai, para ouvir a Tua palavra, para meditar na Tua santa e gloriosa palavra. Abençoa, Senhor, todo o ministério. Abençoa o pastor Álvaro Além Sanches, Senhor. Dá graça ao Teu filho. Abençoa sua família, sua esposa, seus filhos. Ó Senhor, o pastor Eurípides que aqui está. Abençoa o Teu servo, a sua família. Ó meu Deus, o pastor Saulo, Senhor. Dá graça ao Teu filho, à frente deste trabalho tão importante, da obra missionária. Tu tens levantado o Teu filho, Senhor. Revigora as suas forças. Abençoa a sua vida em todos os sentidos. Abençoa a sua saúde, Senhor. Dá graça ao Teu filho. Cura o Teu servo. Abençoa o Teu servo. Dá-lhe da Tua graça. Fortalece-o em todos os sentidos. Ó meu Deus, a sua família, os seus filhos, a obra que Tu lhe confiaste. Ó meu Deus, abençoa o Davi, o pastor Davi, com a sua esposa, com a sua filhinha. Dá-lhe da Tua graça também. Meu Deus, todos os servos de Deus que estão aqui presentes, eu não tenho como citar o nome de todos agora, eu nem sei o nome de todos, mas Tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente, e Tu não vais despedir ninguém vazio nesta noite. Todos haverão de sair daqui cheios de poder, cheios de graça, cheios do Teu Espírito, sentindo a Tua presença, sentindo a Tua glória. Aleluia. Ora Macábios, rebatamieta namastá, lebravia sempre tarash, ride baragas tidarash, lamio hambieras, ik andrichi, idrigidastario kibra, lantrepiteredastario, aigerava, andrefiterascopa, oriaha nastara, largish, argida, argminis, urala, aripidereda pastos, andarra marotaras, ariesa. Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome, 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 Senhor. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.